Projeto que prevê arborização obrigatória em novos loteamentos está na pauta da sessão. Vereadores pedem lixeiras em pontos de ônibus, manutenção em ruas do São Bento e informações sobre falta de remédios em Valinhos. Esses são os nossos destaques. Valinhos, 1º de março de 2016. Começa agora o Câmara em Notícias. Olá! Hoje é dia daquele tour por Valinhos com as principais reivindicações apresentadas pelos vereadores. Dentre os pedidos, destacam-se a instalação de lixeiras em pontos de ônibus, rampas para pessoa com deficiência, informação sobre falta de remédios e manutenção das ruas do São Bento. O vereador Giba apresentou o requerimento pedindo informações sobre a falta de remédios e insumos em Valinhos. Segundo ele, pacientes que fazem uso de insulina estão reclamando da falta de seringas. Ele também relata problema com os medicamentos de alto custo, fornecidos pelo governo estadual. No requerimento, o Giba pergunta quais remédios gratuitos estão em falta, desde quando faltam seringas para os diabéticos e por que foi interrompido o fornecimento de remédios de alto custo aos pacientes da cidade. O requerimento foi encaminhado à prefeitura. O vereador Edson Batista apresentou o requerimento questionando se existe na prefeitura algum projeto ou programa para a instalação de lixeiras nos pontos de ônibus do município. Segundo ele, a maioria das paradas do transporte coletivo não possui coletores de lixo. O vereador destacou a importância das lixeiras para evitar o surgimento de focos do mosquito da dengue, bem como o entupimento de bueiros. O requerimento também foi encaminhado à prefeitura. O vereador César Rocha apresentou o requerimento perguntando quando foi realizada a última dedetização na rede de esgoto de Valinhos. Segundo ele, moradores têm reclamado dos surgimentos de baratas, escorpiões e outros bichos dentro de suas casas. No documento, o vereador questiona se existe previsão para que uma nova dedetização seja feita. Caso não esteja nos planos da prefeitura, César pergunta o que impede a realização desse serviço. O vereador Israel Scupenaro apresentou indicação sugerindo à prefeitura que mude a forma de fazer o agendamento de consultas na rede pública de saúde. Segundo ele, pacientes reclamam que a agenda dos médicos é aberta uma vez por mês e muitos acabam ficando sem conseguir marcar horário. No documento, o vereador diz que, segundo usuários, no passado era possível agendar consultas por telefone, o que agilizava o processo. Ele destacou que muitas pessoas cuidam de idosos e que não têm com quem deixá-los no dia em que precisam se deslocar até a unidade de saúde para fazer o agendamento. O vereador Rodrigo Fognani Popó apresentou o requerimento questionando à prefeitura o porquê da paralisação nas obras de construção de rampas acessíveis para pessoas com deficiência na região central. No documento, ele pergunta qual a previsão para a retomada dos trabalhos. Para ter uma visão geral sobre as obras que garantem a acessibilidade aos cadeirantes, o vereador solicita o envio de mapa e a relação de todos os pontos onde foram instaladas as rampas e onde ainda vão receber a melhoria. O requerimento foi encaminhado à prefeitura. O vereador Kiko Belloni apresentou indicação solicitando à prefeitura que disponibilize um zelador para cuidar da quadra poliesportiva utilizada pelas escolas Alice Sully Nonato e Neise Quaglio Matede no Jardim Jurema. Segundo ele, os moradores estão preocupados com a presença de usuários de drogas no espaço, além de atos de vandalismo após o período de aulas. Kiko Belloni explicou que a quadra é liberada para a comunidade depois das atividades escolares, mas que a falta de um zelador tem feito com que as pessoas desperdicem água e energia elétrica e ainda façam uso de drogas, incomodando o sossego da vizinhança. O vereador Dinho apresentou indicação solicitando manutenção nas ruas do Jardim São Bento do Recreio. Ele afirmou que as vias estão em condições ruins porque não contam com asfalto e por isso sofrem com as enxurradas causadas pelas chuvas dos últimos dias. O resultado, segundo ele, são buracos que prejudicam a passagem de motoristas e pedestres. Na indicação, o vereador ressalta que a manutenção precisa ser feita enquanto o problema do asfalto não é resolvido de forma definitiva. Em requerimento apresentado também durante a sessão, ele faz questionamentos sobre a obra de pavimentação, perguntando em que fase está o projeto. E para inibir o descarte irregular de lixo em ruas, terrenos baldios e margens de córregos,
Os vereadores defenderam durante a última sessão a instalação de câmeras de monitoramento em pontos que são considerados críticos na cidade. O assunto começou a ser discutido por meio de um requerimento apresentado pelo vereador Dr. Pedro Damiano. O parlamentar exibiu vídeos gravados nas margens das avenidas Rosa Belmiro Ramos, Anésio Capovilla e a estrada que liga a região do Jardim São Marcos a Campinas. As imagens mostram todo tipo de lixo: entulho, madeira, móveis velhos e até sobra de alimentos. No documento encaminhado à Prefeitura, Dr. Pedro pergunta se a empresa responsável por fazer a coleta de lixo atende essas áreas e se já houve aplicação de multas pela Guarda Civil Ambiental. Segundo ele, o acúmulo de lixo serve como criadouros do mosquito da dengue e, por isso, o assunto precisa de uma atenção especial do poder público. É em nome, então, da população que nós estamos questionando essa vergonha que nos rodeia e que é pior. Como eu disse, favorece a má prática da comunidade, que realmente é a maior causadora do problema, porque esse lixo não chegou aí de graça, foi jogado. O vereador Rodrigo Fagnani Popó também mostrou preocupação com o mosquito e defendeu o engajamento de todos. Acho que tem que se fazer uma campanha educativa realmente para a população, mostrando que muitos, às vezes, acabam tendo a desinformação, não tem-se a essa educação e esse cuidado. Aliada a essa campanha, o vereador Dr. Moisés Abujad disse que o caminho para a solução de descarte irregular do lixo passa pela educação ambiental e afirmou que é uma questão cultural. E existem hábitos antigos. Então eu, por exemplo, tenho um consultório ali na Vitória Colombo Rossi, e naquela região, aqueles senhores e aquelas senhoras da rua ali que são mais antigos, eles depositam lixo ali na esquina do consultório há 50 anos. E há 50 anos a gente pede para limpar e limpa. E todos limpam e continuam jogando o lixo lá. O sofá, a porta, a poda do mato, etc. Então, isso é um hábito da população. Então, gente, é difícil a cultura desse povo em relação à manutenção desse processo. O vereador Lorival Messias afirmou que o problema do acúmulo de lixo nessas áreas é antigo. Para ele, a única saída é, de fato, a instalação de câmeras e a maior conscientização da população. Não é o desdeixo da administração, mas sim uma falta de conscientização das pessoas, da população. Muitos que jogam esse entulho não são nem de Valinhos. Vem de fora, aquele espaço que interliga Valinhos a Campinas, aqui do lado do Frutal. A instalação de ecopontos, como os que existem em Campinas para o descarte de lixo, foi defendida pelo vereador César Rocha. Algumas cidades que eu andei observando e conseguiram amenizar esse problema, eles trabalharam com a questão do ecopontos. O que são os ecopontos? Você determina um espaço, o poder público, a prefeitura, cerca um local bem situado nos bairros e coloca um funcionário da prefeitura ali para poder fazer a gestão desse material. O vereador Paulo Monteiro aproveitou a presença do secretário de Defesa do Cidadão, Tiago Capelato, e pediu diretamente a ele que se façam estudos para verificar a viabilidade da instalação de câmeras e assim flagrar e punir quem jogar lixo nesses locais considerados críticos. Foi feito uma grande propaganda de que esse novo monitoramento que nós temos com as câmeras, ela é possível a gente colocar mais câmeras dentro desse programa. Então, solicitar, faço essa solicitação aqui via verbal, da possibilidade de buscarmos esses pontos que historicamente temos problemas na cidade de Valinhos, que é exatamente onde o Dr. Pedro agora nos posicionou. Após o intervalo, o projeto que prevê arborização obrigatória em novos loteamentos está na pauta da sessão. Não saia daí. Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Coração de estudante, alegria e muito sonho espalhados no caminho, folhas
Se a vida fez você parar de estudar, mas você tem coração de estudante, vamos começar de novo. Procure a escola mais próxima e matricule-se. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Dor de cabeça. Dor nas articulações e no corpo todo. Febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba bastante água e não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Ministério da Saúde, Governo Federal. O que o meu filho aprende na escola vale para a vida inteira. É por isso que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais e municipais, professores e especialistas, vem trabalhando na construção da Base Nacional Comum Curricular, para que todas as escolas tenham uma Base Nacional Comum Curricular, que ajude a definir o que precisa ser ensinado na educação básica. Acesse o site e participe! Uma pátria educadora se faz com a participação de todos. O artista plástico Renato Alas resolveu dar um destino interessante aos restos de poda das famosas figueiras valinhenses. Ele aplicou uma técnica para dar tratamento especial aos troncos e transformar a natureza em escultura. A ideia do artista também é ajudar a comunidade agrícola com mais uma fonte de renda. A reportagem é de Aelton Aquino. Que as figueiras encantam os olhos dos valinhenses e turistas que visitam a cidade, todos sabem. É delas que muitos agricultores tiram o sustento e o figo que é exportado mundo afora. A possibilidade de trabalhar com a beleza da árvore e ao mesmo tempo dar o pontapé inicial para um projeto que envolva as mulheres do campo instigou o artista plástico Renato Alas no projeto Figueiras e Figuras. A ideia do artista é aproveitar os restos de poda, que normalmente são queimados, para transformá-los em arte. Além de evitar a poluição do ar com a queima dos troncos, o material pode ser reutilizado, gerando renda tanto para os produtores quanto para as mulheres do campo, que poderão aprender as técnicas e vender as peças em feiras e exposições. Para que o projeto seja viabilizado, a ideia será levada à prefeitura. A gente vai passar o conhecimento do tratamento desses troncos para as mulheres e não deixando esse tronco ser queimado no campo, o produtor de figo pode receber uma compensação financeira por estar fornecendo esse material, e as famílias envolvidas no tratamento do tronco, na produção das peças artísticas ou artesanais, também acabam tendo uma complementação na renda familiar. Para facilitar o trabalho das mulheres, durante os estudos o artista usou produtos facilmente encontrados no comércio, como impermeabilizantes à base de água e verniz para madeira. Com a iniciativa, o artista espera que o projeto ganhe corpo e ultrapasse as barreiras do município. Eu gostaria muito de ver essas peças sendo enviadas para o exterior e que esse projeto ganhasse uma dimensão além do município de Valinhos, porque Valinhos é conhecida como a terra do figo roxo. E essa ideia tem que nascer aqui e crescer a partir daqui também. A exposição Figueiras e Figuras pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas até o dia 11 de março. A entrada é gratuita. O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Valinhos, o PAT, oferece novas 4 oportunidades de trabalho. Os salários vão de R$1.000 a R$4.000. Confira. O PAT oferece vagas para vidraceiro, auxiliar de manutenção de edificações hidráulica e elétrica, lavador de veículos e líder de produção no acabamento de chapas e metais. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, com os seguintes documentos: carteira de trabalho, CPF, RG e o cartão do PIS. O PAT está localizado na Avenida dos Esportes, 303, no centro, e atende das 8 às 16 horas. Hoje é dia de sessão na Câmara. Confira os principais itens da pauta que serão discutidos e votados pelos vereadores.
Está na pauta da sessão de hoje o projeto de lei que obriga os empreendedores a apresentar projetos de arborização nos novos loteamentos que forem aprovados em Valinhos. De acordo com a proposta, de autoria do vereador Henrique Conte, o projeto deverá ser elaborado por profissional habilitado e o custo ficará a cargo dos próprios empreendedores. Também está na pauta projeto de lei do Poder Executivo que trata da criação de conselhos comunitários nas entidades de saúde que recebem verbas do município. O texto elenca os trabalhos que serão de competência dos conselhos, a composição, escolha dos membros e duração dos mandatos. Outro projeto de autoria do Executivo é o que altera a lei que criou o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. O objetivo é acrescentar no Conselho um integrante de associações de classe e um do Poder Executivo que faça parte da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e Institucionais. Além desses projetos, os vereadores votarão moções e requerimentos que estavam na pauta da última sessão, mas que não foram discutidos por falta de tempo regimental. Entre as moções, destaque para a do vereador Kiko Belloni, que pede a instalação em Valinhos de um SEJA, Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos. No centro, os alunos teriam um atendimento individualizado, adequando horário e disponibilidade. A pauta completa da sessão pode ser conferida no site www.câmaravalinhos.sp.gov.br no link Ordem do Dia. A sessão começa às 18h30 e tem transmissão ao vivo pela TV Câmara, nos canais 4 e 99 da NET ou pelo site no link TV Câmara. E o Câmara em Notícias termina por aqui. Nós voltamos na próxima sexta-feira com as principais notícias do Poder Legislativo. Mais informações você encontra em nosso site. Uma boa tarde.